Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez, para mais uma vez estarmos compartilhando juntos de um estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje, sem mais delongas, eu gostaria de falar a respeito da garantia da salvação. Afinal de contas, há garantia de que alguém está salvo ou não? Você, por acaso, tem certeza de estar salvo? A gente vai então aqui identificar alguns elementos que podem te dar sinais de que você é salvo ou não. Amém? Espero que todos permaneçam, e entendam que se encontram salvos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe desde já, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando da palavra de Deus com cada um de vocês. Amém? Bom, sem mais delongas, o título então do nosso estudo de hoje é a garantia da salvação. Bom, enfim, você tem certeza da sua salvação? Eu me peguei por esses dias, na verdade eu já havia assistido e hoje por acaso eu voltei a assistir esse filme. É um filme chamado Mais Que Vencedores. Se você não assistiu ainda, queridos, vale a pena, tem muita coisa que você pode aprender nesse filme. E um momento muito importante desse filme é o momento em que as pessoas, em duas ocasiões, elas são confrontadas para responderem quem elas são, né? E traz uma excelente reflexão para a gente. Então eu gostaria de, inicialmente, para que a gente possa entrar nesse estudo que fala sobre a garantia da salvação, eu gostaria de falar sobre identidade, né? De construir uma identidade, de você saber de fato quem você é. Então vai a pergunta para você refletir. Quem é você? De antemão, eu vou te adiantar aqui alguns pontos, né, que constroem essa identidade de salvo. Amém? Romanos capítulo 8, verso 9. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, verso 9. Romanos 8, 9. A palavra de Deus diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bom, o texto claramente dá clareza para a gente de que se o Espírito de Deus, se o Espírito de Cristo, se o Espírito Santo habita em nós, nós somos propriedade de Cristo. Porque olha o que ele diz no final: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bom, se alguém não é dele, quem tem o Espírito Santo é dele. Então você é propriedade de Cristo. A partir do momento em que você recebe a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do momento que você decide por Cristo, que você quer ter um encontro com Ele, que você quer viver com Ele, você passa a se tornar propriedade de Cristo. Amém? De antemão, a gente vai ver isso mais à frente, mas a partir do momento que você levanta as mãos para o Senhor e diz: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício na cruz, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, só o Senhor pode de fato me salvar, me dar uma condição diferente da que eu tenho hoje, a condição de experimentar e de viver a vida eterna. A partir desse momento, você é marcado, o Espírito Santo passa a habitar em você e você se torna propriedade de Cristo. Então, quem é você? Quem você é? Você é propriedade de Cristo. Construindo a sua identidade, você precisa saber isso, que você pertence ao Senhor. Amém? Bem, no mesmo capítulo, Romanos 8, versículos de 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos:
Abba Pai, que é uma expressão, né, em hebraico que significa papaizinho. É como uma intimidade que você tem com Deus para chamá-lo de Abba, de paizinho querido. Versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, o Espírito Santo do Senhor testifica com o teu Espírito, com o meu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você tem essa convicção, se no teu Espírito, o Espírito Santo de Deus testifica que você é filho de Deus, automaticamente você é uma pessoa salva. Tenha certeza, então, da sua salvação através da manifestação e da testificação do Espírito Santo de Deus em você, através do seu próprio Espírito. Bem, fica claro, então, quando a gente lê esse texto aqui, de que nós somos filhos de Deus. Bem, eu quero falar agora sobre a questão de nós sermos selados, sermos marcados, né? O subtítulo que eu utilizei aqui é o selo do Espírito Santo. A gente vai ler alguns textos, a gente vai ler um texto, né, na verdade, que fala a respeito dessa marca, desse selo que nós recebemos a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a gente vai entender que esse selo do Espírito Santo ele vai fazer toda a diferença na nossa vida para nós termos convicção e certeza da nossa salvação e a garantia dela. Bem, primeiramente, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, assim, querido, a partir do momento em que você se converte ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, que você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, que você reconhece que Ele se sacrificou, que Ele morreu na sua cruz pelos seus pecados para te dar salvação, a partir desse momento que você, dessa conversão, você é selado, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo passa a habitar agora em você e a testificar com o teu Espírito que você é filho de Deus. A gente acabou de ler os versículos anteriores em Romanos capítulo 8. Você passa a receber, você recebe o selo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então eu quero te convidar para a gente corroborar o que a gente está falando aqui. Quero que você abra a sua Bíblia, se for possível, ou que você leia, assim que possível, Tito, a carta de Paulo ao pastor, né? Tito, capítulo 3, versos de 3 a 7. Epístola de Paulo, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7, onde diz assim a palavra do Senhor: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus no Evangelho de João vai dizer que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aqui, né, esse trecho é maravilhoso, que diz assim, ó, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, olha, nos salvou pela lavagem
da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É exatamente isso. A partir do momento que você se converte, você é salvo pela, olha o que diz de novo o texto, lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. No momento da conversão, há uma ação do Espírito Santo em nós, de lavagem, de purificação, de transformação, de renovação na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós passamos a nos tornar novas criaturas. Passamos a ser pessoas agora completamente diferentes do que éramos antes. Olha o que o texto começa dizendo: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, né? São desejos exacerbados, exagerados, e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Não é exatamente assim que o mundo vive? Não é exatamente assim que a gente vê o noticiário todo dia, as pessoas sem amor, praticando ódio umas contra as outras, propagando, né, coisas maliciosas, sabe? É maldade com criança, é maldade com idoso, é maldade com todo tipo de pessoas. É algo assim triste demais diante do ser humano, né, na humanidade, e a gente fica assim: Jesus, transforma essas vidas, renova essas vidas, regenera essas vidas, porque deve ser o nosso pedido diante do Senhor, para que Ele possa realmente fazer uma obra de transformação. E por isso temos clamado tanto, né, pelo avivamento. E o avivamento é exatamente o derramar do Espírito Santo de Deus sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre pessoas, sobre um bairro, né, sobre uma localidade, sobre uma comunidade, enfim. É esse o nosso clamor, porque a gente não quer mais ver essa maldade que outrora talvez alguns de nós praticávamos, por não conhecer a Cristo ainda, mas que a partir do momento em que recebemos o Senhor, somos transformados. Mas, lógico, que talvez alguém que não é cristão vai dizer assim: mas nem todos, né? Tem gente que vai para a igreja, que diz que se converteu para Jesus, que agora é um seguidor de Cristo, mas faz coisa pior do que os do mundo. Concordo plenamente com você, mas esses infelizmente não receberam a transformação, né? Não sou eu que vou dizer, a palavra de Deus diz que não cabe ao homem dizer quem sobe, quem desce, quem é salvo, quem não é salvo. Quem define isso é o Senhor, não tenho dúvida disso. Mas eu acho muito difícil alguém que teve a sua vida transformada, regenerada, né, renovada pelo Espírito Santo de Deus, continuar praticando aquilo que praticava antes. Porque olha o que Paulo diz a Tito, logo no versículo 3. Porque também nós, lembra que Paulo era um perseguidor de cristãos, lembra que Paulo matava em nome de Deus, ou dava ordens para que as pessoas fossem mortas em nome de Deus. Ele praticava coisas ruins também. Aí olha o que ele diz a Tito: porque também nós éramos no outro tempo insensatos. Ou seja, não tínhamos sensatez nenhuma, éramos desobedientes, extraviados, perdidos, né? Servindo aos nossos próprios desejos, as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas isso antes da transformação, isso antes da regeneração, antes da lavagem da regeneração pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que a pessoa tem de fato um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, ela deixa isso. Então ele vai dizer: éramos, no outro tempo, éramos, não somos mais. Porque a partir do momento que você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você, né, recebe o Espírito Santo do Senhor, você não consegue mais praticar esse tipo de coisa. E ainda que você venha a tropeçar, ainda que você venha em algum momento se desviar, deslizar, o próprio Espírito Santo de Deus vai te incomodar, porque ele testifica com o teu espírito, né? Ele vai te incomodar, ele vai fazer você voltar atrás, se arrepender, pedir perdão, porque ele habita em você. Agora,
aqueles que conseguem praticar uma maldade seguida da outra, talvez ele já não tenha mais. E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Bem, na época, só para você entender aqui, né, na época em que Paulo escreveu essa carta para Tito, o selo que a gente está falando aqui, né, o selo do Espírito Santo, mas aí o selo, o símbolo, né, a expressão selo, era um sinal de propriedade e posse pessoal. Ou seja, quando alguém adquiria alguma propriedade, ele marcava com um selo e aquilo ficava com um caráter pessoal. As pessoas sabiam a quem pertencia aquilo. Então, as pessoas têm que reconhecer e ver em nós, né, que nos declaramos servos do Senhor, cristãos, evangélicos, que nos declaramos salvos. As pessoas precisam ver, de fato, né, que nós somos propriedade do Senhor. E esse selo que vai mostrar para as pessoas a diferença que há em nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele a garantia da tua salvação, a garantia de que você de fato teve sua vida regenerada e transformada. As pessoas vão conseguir enxergar em você alguém diferente, alguém que foi mudado, transformado, completamente diferente, a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em você. E você passa a se submeter àquilo que o Espírito Santo fala e testifica no teu espírito. Você passa o teu espírito passa a se submeter às ações do Espírito Santo que agora habita dentro de você. Então, esse selo, ele tinha essa característica. Então Paulo usa esse exemplo, né? O selo do Espírito Santo, para representar que agora você é propriedade pessoal do Senhor. Amém? Isso significa que quando um homem, uma mulher se converte ao Senhor Jesus e recebe o selo do Espírito Santo, se torna propriedade pessoal de Deus. Bom, mas vamos lá. Uma propriedade, para ela continuar sendo daquela pessoa, para que ela continue tendo um caráter pessoal, né? Ela não pode ser violada. Então, o próximo subtítulo que eu coloquei aqui é: a propriedade deve se manter inviolável, né? Ela não pode ser invadida por estranhos. Ela não pode receber coisas estranhas, né? Porque senão ela vai perder esse caráter pessoal e ela vai estar agora uma propriedade violada, contaminada. Ou seja, o selo deve ser mantido intacto. O Espírito que passou a habitar em você no momento da sua conversão, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser adorado, ele precisa ser obedecido para que ele se mantenha intacto. Vamos lembrar aqui, né? Não era como hoje, não era o tempo da graça ainda, mas você vai lembrar muito bem da história de Sansão, quando ele ainda achava que o Espírito Santo habitava nele, foi lutar contra os filisteus e o Espírito Santo já se tinha retirado dele, diz a palavra do Senhor, e ele foi aprisionado e aconteceu tudo aquilo, né? Inclusive a sua própria morte, mas ele foi torturado, ficou cego, enfim. Por quê? Porque ele não percebeu que a propriedade que era exclusiva do Senhor. Você vai lembrar que Sansão era nazireu, né? Desde nascimento foi separado, ele não raspava sua cabeça, ele não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, ele não vinho, né? Não era dado ao vinho, não podia tomar vinho, nada que vinha da uva ele podia, porque ele era nazireu. Não podia tocar em animal morto, enfim, uma série de coisas que ele precisava fazer para manter essa propriedade de Deus inviolável, e que infelizmente em algum momento, e o principal, ele não poderia contar nunca o seu segredo para ninguém, infelizmente ele acabou errando, contou o seu segredo, e aí a propriedade foi violada, o Espírito se retirou dele, e ele infelizmente passou pelo que passou e conhecemos bem a história. Então, a propriedade deve se manter inviolável, o selo precisa se manter intacto, o selo, o Espírito Santo, ele precisa se manter intacto em você, ok? 1 João, capítulo 5,
verso 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Olha o que o texto diz. Todo aquele que de fato é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Além de você se conservar, o maligno não pode tocar em você, porque você é propriedade de Deus, você é propriedade do Senhor. O inimigo não pode te tocar, ninguém pode te violar, a não ser, vamos aguardar aqui, talvez você mesmo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Foi o que a gente já falou agora há pouco. Todo aquele que é de Deus, né, o maligno não lhe toca. Ele conserva-se a si mesmo. Porém, aqueles que estão no mundo, que são do mundo, olha o que diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo, e aqui o mundo não é o sistema mundial, mundano, não é isso, mas as pessoas que ainda não possuem o selo, que ainda não são propriedade de Deus, que não se converteram ao Senhor. Esses, diz a palavra do Senhor, estão no maligno. Porque assim, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Ela é sempre muito ambígua. Ela diz bênção e maldição. Nesse quesito de agradar, né? Tem um texto que vai falar sobre a questão de que você não consegue servir a dois senhores, porque você há de agradar a um e desagradar ao outro, ou vice-versa, né? Você não consegue agradar a dois. Então, ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não tem outro caminho. E a palavra de Deus diz que todo o mundo está no maligno. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 ao 19, diz, primeiro, regozijai-vos sempre. Ou seja, você que tem o Espírito Santo, tem que se manter sempre feliz, sempre alegre. Ah, mas isso significa que, então, quando eu tiver algum problema, e nós vamos ter problemas, e o cristão tem problema, eu preciso me manter feliz mesmo assim? Se eu tiver uma tristeza, então eu não estou agradando ao Senhor? Não, não é isso que nós estamos falando, mas é a alegria da salvação, é a certeza de que tudo que você venha passar aqui é passageiro, que vai passar em algum momento, né? A palavra de Deus vai dizer que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que você tem que ter em mente. Mas você vai passar por momentos de tristeza, perdas, sofrimento com alguma enfermidade, com alguma doença, com algum parente que infelizmente adoeceu, né? Problemas que nós vamos ter, financeiros, emocionais, enfim, todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas regozijai-vos sempre, diz o texto. O próximo, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí o principal, 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. É isso que você precisa entender, você não pode extinguir o Espírito que está em você. Lembra do que eu acabei de falar sobre Sansão, e é exatamente isso. As pessoas, às vezes, elas recebem os sinais, porque, como eu disse, o Espírito Santo, ele testifica com o teu espírito, ele te dá os sinais, ele te alerta: não, filho, não faz isso, não, meu filho, não vai por esse caminho, não, meu filho, não toma essa decisão. E aí ele vai te dando as diretrizes: ou, meu filho, não, vai por aqui, esse é o caminho. E aí você: não, eu quero ir por aqui, porque para mim parece ser melhor por aqui. Esse tipo de desobediência, ele vai gerando a extinção, vai extinguindo o Espírito que está em você. E é essa a nossa preocupação. Para quê? Para que a propriedade não seja violada, né? A palavra de Deus vai dizer que é como se nós fôssemos de fato uma casa, né? E aí somos uma casa que está dominada por alguém, chega um valente, né? Que é o Espírito Santo de Deus, e entra e a possui. Mas aí o que muitas vezes acontece é que a gente expulsa esse valente de dentro da casa e permite que outro entre, né? E a gente permite a violação
dessa propriedade, que você tenha essa preocupação de não extinguir e de dar ouvidos sempre à voz do Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Ok? Observação aqui, tudo isso significa, uma afirmação aqui, né? Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Se você tem o selo do Espírito Santo, você tem então a sua salvação garantida. É isso que você precisa entender. Eu ainda ouço a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo continua testificando no meu espírito que eu sou o Filho de Deus. Então, minha salvação está garantida. Ok, maravilha. Mas isso quer dizer então que o crente está salvo para sempre? Que a partir daí, beleza, está tudo bem? Não, a gente acabou de ver inúmeras coisas e falar que não é assim que funciona. Independente de sua conduta, não. Mas a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Você precisa permanecer fiel, você precisa permanecer firme, você precisa manter a propriedade inviolável. Você não pode abrir mão do selo. O Espírito Santo não pode ser extinguido da tua vida, porque aí você está em grande perigo de você perder a sua salvação. E perde a salvação mesmo. Não adianta vir com aquela historinha de que uma vez salvo, salvo para sempre. Que você pode, a partir de agora, então, fazer o que você quiser, qualquer coisa, e que você é salvo porque você foi eleito, porque você é escolhido, porque você é predestinado. Não, vai estudar a palavra do Senhor e você vai entender que não é isso que a Bíblia nos fala. Ok? Vamos para Mateus, para a gente poder encerrar. Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Olha o que diz a palavra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha, o amor de muitos esfriará, porque se multiplica o quê? A iniquidade, a maldade, a violência, né? Olha o que diz então o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que mantiver a propriedade inviolável até o fim. Aquele que mantiver a chama do Espírito Santo acesa dentro dele, testificando com o seu espírito que ele é Filho de Deus. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E é assim que você tem a garantia da sua salvação, através do Espírito Santo de Deus que habita em você. A partir do momento em que você creu em Jesus, que você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você, você então pode ter a garantia, se você mantiver essa propriedade inviolável, se você mantiver o Espírito Santo aceso dentro de você e você obedecer à voz do Espírito Santo, você tem a garantia da sua salvação. E você vai saber, porque o próprio Espírito testifica com o teu que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Queridos, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Deus te abençoe. Se você ouviu a gente até aqui, compartilhe esse vídeo, né, nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos do WhatsApp, para que outras vidas possam também aprender a respeito desse assunto, crescer junto conosco e ser abençoado por esse estudo. Amém? Deus te abençoe mais uma vez, Deus abençoe sua vida, sua família. Uma ótima semana para você, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Um grande abraço.